Paz do Senhor, meus irmãos. Se o irmão do teclado quiser continuar nessa bênção aí, viu? Com autorização do pastor, né? Glórias a Deus. Mais essa oportunidade de estar aqui, rever o pastor Edson. A pastora Cláudia parece que está de marcação comigo, né? Todas as vezes que eu venho, a pastora Cláudia não está aqui. Se ela estiver ouvindo aí, se ela estiver vendo pela internet, está de marcação comigo, pastora. Um abraço para ela sabe do carinho que a gente tem por ela. Amém? Os irmãos são felizes em Jesus Cristo? Então você pode dar um glória a Deus mais animado aí? Aleluia. Vamos ler um texto que se encontra em João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Feliz em ver meu amigo pastor Edson Reis. Hoje, por 3 vezes eu pensei em mandar mensagem para ele, que eu quase que não conseguia chegar aqui. Mas eu falei, Jesus, eu dei a palavra para o meu amigo e eu não posso voltar atrás. Para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele me trouxe. Amém? Só o pastor que deu amém. Amém. Ajuda o pregador aí, amém? Meus irmãos, eu tenho visto que não há nada de novo que a gente possa trazer uma revelação tão profunda que a gente nunca soube. A grande realidade do Evangelho é você entender o simples. Se você entender o simples, e você praticar o simples, você já está bem longe. E hoje nós vamos estudar um texto que é muito conhecido, um dos mais conhecidos da Bíblia. Mas se você parar para reparar ele aqui de uma maneira simples, você vai ver como esse texto tem algo a nos proporcionar. Amém? Versículo 3 do capítulo 3, versículo 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado. Pode se sentar dando glória a Deus. Eu faço a minha oração, a oração do irmão que orou por mim.
vi a fé dele pedindo para Deus usar o pregador. E eu fiquei animado com a fé dele pedindo para Deus usar o pregador. Amém? Meus irmãos, você já parou para pensar num diálogo seu com Jesus? Você já parou para pensar que um dia, sim, você encontrasse Jesus e você começasse a conversar com Ele? Qual seria o diálogo que Jesus conversaria com você? Porque cada diálogo que Jesus conversou com a pessoa tinha a ver com um vazio e com um problema que ela tinha. 2 diálogos que Jesus teve. O primeiro com Nicodemos, ele fez a maior revelação da palavra, o novo nascimento. O segundo diálogo que ele teve com a mulher, por volta do meio-dia, ele fez outra grande revelação da palavra, que foi a verdadeira adoração. Mas perceba que o novo nascimento foi para mostrar que aquele homem não nasceu de novo. E que a palavra da verdadeira adoração foi para mostrar para aquela mulher que também ela não entendia o que era adoração. Então perceba que o diálogo de Jesus com uma pessoa é para levar essa pessoa a um lugar que ela nunca chegou. Embora muitas vezes ela pensa que já chegou. Se você for perguntar para os maiores religiosos que você conhece, ou que a gente conhece, ele vai dizer tudo a respeito do lugar que ele já chegou. Só que às vezes você percebe pela ação, pela vida, pela comoção das palavras dele, pelos próprios olhos dele, que não brilham pelo que ele fala, que ele nunca chegou em lugar algum. E esse diálogo mostra esse homem chamado Nicodemos, um homem que prega praticamente todos os dias, mas um homem que não tem brilho no olhar pregando, porque aquilo que ele prega não move o coração dele. Esse homem é alguém que tem títulos, graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, um dos principais de Jerusalém. Mas ele faz aquilo ali corriqueiramente, parece que é cultura. Ele passa muita cultura, ele passa muito conhecimento. Mas um dia ele vê um homem pregando, até fora do lugar onde ele prega. Ele vê um homem pregando assim na rua, sabe, num monte, ou num lugar assim rasteiro, onde ele podia sentar. E quando ele vê esse homem pregando e falando, ele olha e fala assim: aquilo que ele passa, eu não consigo passar, porque eu nunca senti aquilo que ele passa. A grande farsa da religião é te enganar dizendo que você tem o que você não tem, impedindo você de chegar onde Deus quer que você chegue. A religião faz a gente tentar impressionar os outros, que é o que Nicodemos faz. Quando ele fala, todo mundo fica olhando e falando: meu Deus, é poliglota. Meu Deus, tem teologia demais. Tem sabedoria demais. Sabedoria humana é conhecimento que pode ser repassado. Sabedoria divina nunca vai ser repassada. Sabedoria divina é capacitação que vem do alto. E essa Nicodemos não tem. E Nicodemos vê aquele Jesus pregando, e ele, quando ouve aquelas palavras de Jesus, é como se o coração dele despertasse e ele falasse: é isso que eu procuro, é isso que eu tento compreender, e é esse sentimento que eu quero para a minha vida. Parece que os olhos deles começam a brilhar quando ele começa a ouvir aquilo, e o coração dele começa a queimar. Porque pregar conhecimento ou cultura de gente que já tem 30, 40, 50 anos, tem certo proveito, mas não gera vida. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão nós começamos a ser verdadeiros Nicodemos, que temos um microfone, muito conhecimento, um grande título, e as pessoas nos respeitam já pelo nosso passado do que pela virtude que temos hoje. O Nicodemos
olha aquilo e é como se tudo aquilo que ele a vida toda tivesse buscado, ele olhou e falou, não consegui nada. Porque quando Jesus fala, o coração mostra o seu vazio, o que está escondido mostra a verdade, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Quando Jesus fala, ele esquadrinha coração, ele esquadrinha mente. Você está ouvindo essa palavra, mas o seu coração já está te mostrando o que você tem ou o que você não tem. Aleluia. E o Nicodemos está incomodado com isso, mas ele não pode fazer isso de tarde, porque se ele fizer isso de tarde, o cargo dele pode ser perdido. Ele não pode largar aquilo de uma hora para outra, então ele tende a fazer isso à noite. Ele olha à noite e ninguém vai me ver, e eu vou à noite falar com aquele homem que eu vi ele falando. E ele chega para falar com Jesus, e ele fala assim com Jesus, se fosse comigo ou com você, talvez nós receberíamos ele diferente. Ele chega para Jesus dizendo assim, mestre, olha a palavra. Um mestre chamando o outro de mestre. Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Isso é um elogio ou não é? É ou não é, igreja? E do grande. Mestre, ninguém pode fazer isso se não for de Deus. Eu reconheço a tua obra. E a pancada que Jesus dá é coisa assim, que se a gente não entender isso aqui, a gente não compreende. Porque imagine você chegando, elogiando uma pessoa e essa pessoa te recebendo com uma pancada. E Jesus pega e recebe ele e diz assim, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É interessante, todas as vezes que Jesus diz, em verdade, é como se ele estivesse falando o seguinte, presta atenção, porque agora eu te mostro a verdade. Escuta, porque agora eu te mostro a verdade. Toda vez que ele vai pregar, ele fala em verdade. Eu te mostro a verdade. E ele pega e diz assim, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Ele está dizendo assim, o seu elogio não testifica que o meu reino é de Deus, ou que as minhas coisas são de Deus, porque você não entende o que é de Deus, o que não é de Deus, porque você nunca nasceu de novo. Como explicar um pregador que não nasceu de novo, pastor Edson? Como explicar um crente que não nasceu de novo? Como explicar alguém que dá aula na escola dominical e não nasceu de novo? Como explicar alguém que louva e não nasceu de novo? E Jesus está olhando para ele e diz assim, o seu elogio não importa com ele, porque você está querendo dizer que segundo o teu estudo, eu sou de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Nicodemos, você não sabe nem o que é o reino de Deus, porque você nunca nasceu de novo. E isso é tremendo, porque tem coisas que a gente passa na palavra, a gente estuda na congregação, e a gente para de ter alguma percepção mais acurada do assunto. Por exemplo, evangelho. O que é evangelho para você? Nós falamos evangelho como se fosse a coisa mais simples do mundo, mas evangelho é uma coisa muito complexa. Novo nascimento. O que é o novo nascimento para você? Você sabia que a maioria das pessoas, das congregações, não sabe o que é novo nascimento? O que é um novo nascimento? Nicodemos não sabe. E Jesus fala com ele assim, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Ou seja, Nicodemos, você não tem como mensurar o reino, porque você não nasceu de novo. Aí Nicodemos fala uma coisa interessante para ele, porque as perguntas revelam muita coisa. E a pergunta de Nicodemos é, como pode nascer um homem sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Presta atenção. Jesus está no alto. Nicodemos está embaixo. Jesus está no espírito. Nicodemos está na carne.
Não há como compreender os mistérios do reino de Deus na carne. É impossível discernir na carne. A carne para nada mais presta, mas o Espírito vivifica. O Nicodemos está na carne e olha a pergunta que um líder, olha a pergunta que um mestre faz: como pode um homem nascer de novo? Vai voltar de novo para o ventre da mãe? Olha a pergunta de quem ensina mostrando que não entende. E Jesus fala com Nicodemos de novo, outra pancada, e diz para ele assim: em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de... Agora complicou mais. Novo nascimento, nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito, agora complicou. O que é nascer de água? Muitos pensam que é o batismo. Mas tem muita gente que batiza, ele entra seco e sai molhado. Não houve regeneração. O batismo em si não regenera. Então essa água e esse Espírito não é o batismo. A melhor maneira de entender esse texto é Ezequiel 36, versículo 25 e 26. Que diz assim: então espargirei, ou eu colocarei água sobre vós, retirarei os vossos pecados, as vossas imundícias, os vossos ídolos, e colocarei em vós um espírito novo. Retirarei de vós o coração de quê? E colocarei um coração de água e espírito. Todas as vezes que o Espírito aparece, você pode ver que tem água. Jesus está dizendo: quem não nascer da água e do Espírito, é o seguinte: água limpa, Espírito vive. Então o que significa nascer da água e do Espírito? Nicodemos está pensando, carne, concepção carne. Hoje nós estamos aqui no dia dos pais, sua carne. Eu tenho algumas patologias do meu pai, temperamento, emoção. Eu convivi com meu pai 3 anos e é engraçado como eu era a cópia dele. A cópia, bruto, ignorante, estressado. Eu não conhecia meu pai por perto, porque meu pai nunca foi meu pai, e eu fui atrás dele já com 16, 17 anos, para conviver com ele. E durante 3 anos eu convivi com meu pai. Foi a maior cura da minha vida. Eu olhava para ele e falava: meu Deus, eu sou igualzinho esse aí. Ele gritava comigo e eu lembrava: rapaz, ontem eu gritei com outro ali. Ele me xingava e eu lembrava: rapaz, ontem eu fiz isso com outro ali. E como eu era cópia do meu pai, sem tirar e nem pôr. Os irmãos estão entendendo até aqui? Estou vendo esse irmão muito caladinho. E eu era cópia dele, porque eu tinha herdado dele as concepções por ele ser meu pai. E ele faleceu, e como alguns dos irmãos sempre contam isso, ele faleceu nos meus braços. Meu pai levou 3 ou 4 tiros, e eu que socorri ele, levei ele para o hospital, e ele faleceu nos meus braços. Então eu sei o que é o espírito voltar a Deus que o deu, quando ele fez assim. E durante muito tempo eu estava assim em crise, e eu me encontrei com Deus, eu senti Deus falando comigo, porque foi um homem no meu serviço, e disse assim: Jesus te ama e tem um propósito na sua vida. Eu tinha uma dor enorme, porque embora eu não gostasse do meu pai como pai, eu tinha meu avô como pai, mas eu tinha raiva, porque quando eu encontrei meu pai, eu estava começando a me dar bem com ele, ele faleceu. Ainda faleceu nos meus braços. Aquilo era uma dor que não passava. Ver os furos no peito não passava. Ver o sangue descendo não passava da cabeça. Era um trauma muito grande. Até um dia que esse rapaz, um moreno alto, apareceu e disse, olhando bem no meu olho assim, e disse: Jesus te ama e tem um propósito na sua vida.
O evangelho é simples. Só que o evangelho é simplicidade junto com vida, virtude de Deus. Homem é complexidade com morte da carne. E aí eu olhei para um amigo meu e liguei para ele, disse: ei, você é crente? Fazia tempo que eu não falava com ele. E ele disse: sou. Eu disse: rapaz, me leva para uma congregação hoje, me leva para uma igreja hoje. Ele olhou para mim e disse assim: não tem culto hoje. E eu disse: rapaz, me leva para uma congregação hoje. Ele disse: tem uma igreja lá no Gama. Eu estava no Vicente Pires, rodei mais de 33 quilômetros para poder ir para essa congregação. Quando eu escutei o hino, eu me entreguei a Jesus. Só que eu ainda tinha um vazio muito grande do meu pai no peito. E eu me lembro, num culto de manhã cedo que eu fui, aí eu comecei a participar de todos os cultos. Todos os cultos. E eu me lembro num culto de manhã cedo, assim, que uma pessoa estava louvando, e eu senti o Espírito chegando perto de mim. E ele começou a me lavar. E a água começou a jorrar dos meus olhos, assim, e eu chorava copiosamente, chorava, caí no chão chorando e não conseguia mais ficar de pé. O velho homem estava desmoronando. E o Espírito falava comigo: perdoa fulano, porque conversão sem perdão não é conversão. O Espírito falava comigo: perdoa ciclano, não faça mais isso. E trazia uma comoção pelos pecados da minha vida, pelo que eu fazia com os outros, pelas palavras que eu dizia para as pessoas. E aquilo foi enchendo os meus olhos, eu caí no chão assim, chorando, e chorava muito assim, jogado no chão. E eu senti o Espírito falando comigo assim: perdoa seu pai. E eu não conseguia perdoar meu pai. Perdoa seu pai. E eu fui tentando dizer: te perdoo, pai, mas eu não conseguia. Até o momento que eu bradei e disse: eu te perdoo, meu pai. A partir daquele segundo eu senti uma voz falando comigo assim: a partir de hoje, eu sou seu pai. Eu me levantei. Eu nasci de novo naquele dia. Não era mais a filiação do meu pai que determinava a minha vida. Não era mais as maldições familiares que os erros do meu pai jogavam sobre mim. Não era mais os sentimentos que eu tinha, o vazio que ele deixou em mim. Mas eu tive um novo pai. O meu pai era um pai do alto agora. Quando você nasce de novo, a tua filiação, você se torna filho de Deus. Romanos 8,15 diz: nós podemos clamar: Abba, Pai. E não tem mais história de maldição, de quebra de maldição. Porque o que tinha de maldição familiar, essa história de evangelho que tem que ficar quebrando maldição toda semana, é mentira. É engano do diabo para colocar crente preso. Porque quando você tem de Deus, a filiação é quebrada, toda e qualquer maldição, todo e qualquer jugo, toda e qualquer condenação. E não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A filiação do alto, quando você nasce do alto, você começa a ser do alto. E você tem agora um novo reino. Por isso que Jesus diz: você não vê o reino de Deus. O reino de Deus não é algo que nós vamos entrar nele daqui a 2000 anos, não. O reino de Deus não é algo que você vai entrar quando você falecer, não. O reino de Deus é algo que você entra quando você nasce de novo, na hora. E você começa a entender: reino do mundo, vaidade, orgulho, avareza, impressionar, fazendo tudo para impressionar os outros. Reino do mundo. Reino de Deus, humildade. Reino de Deus, contentamento.
Reino de Deus, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Reino de Deus, amor, mansidão, longanimidade, temperança, domínio próprio, fé. Reino do mundo, ódio, inveja, discórdia, ciúme, ira. Quando você nasce de novo, você começa a olhar e falar: a minha constituição não é essa constituição, a minha constituição é a constituição do alto. O reino de Deus te leva a viver em outro sentido. É Jesus e Nicodemos. Quem está na carne vai viver na carne, quem está no Espírito vive no Espírito. E o que é viver no Espírito? É viver falando em línguas o tempo todo? Não, viver no Espírito é ser dominado pelo Espírito. Viver no Espírito é o teu coração sentir Deus 24 horas por dia. Viver no Espírito é você ter uma palavra de sabedoria de Deus para a tua vida. Viver no Espírito é você acordar com sentido, com porquê. Viver no Espírito é você entender que você se tornou ali uma bomba de Deus para explodir na terra e fazer algo nesse reino do mundo, para destituir as obras de Satanás, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. O que é que Jesus está mostrando a Nicodemos? Nicodemos, tu estuda, mas é para impressionar os outros. Nicodemos, tu só faz porque você recebe por isso. E ele está mostrando para Nicodemos: existe algo que você nunca viu, você nunca sentiu. E como me dói na alma entender que tem muitos que nunca nasceram de novo, e estão na carne, ensinando, pregando. Eu faço psicologia, sou pós-graduado, especializado, dou aula de teologia. Mas uma coisa não substitui, é o Espírito Santo de Deus. Pode colocar o título que for, não vai falar mais do que o Espírito Santo. É o Espírito que vai diante do coração. E é isso que Jesus quer falar com Nicodemos. Nicodemos, o que é nascido da carne, você está falando pela carne, nascer de novo, voltar de novo para a carne. Não, você tem que entender, Nicodemos, é nascer do alto. E o que é um novo nascimento? Como eu chego a ele? O novo nascimento é um milagre. O novo nascimento é um milagre. Ele vem do alto. Quem já teve sabe. E a maior característica de quem tem um novo nascimento é o novo temperamento que tem de crente com temperamento na carne, dizendo: eu sou assim, eu sou desse jeito. O que tem de irmã temperamental dizendo: eu sou assim, eu sou desse jeito. Irmão bruto, ignorante: eu sou assim, eu sou desse jeito. Não, isso é carne. Existe uma tolice que está sendo ensinada. É que temperamento não muda quando se converte, que se muda só caráter. Isso é mentira. Existe uma história de 4 temperamentos: fleumático, sanguíneo e o que mais? Vocês sabem. Quais são os 4 temperamentos que se diz que existe? Flemático, melancólico, sanguíneo, colérico. Você sabia disso, que isso foi Hipócrates? Pai da medicina, Hipócrates, né? O irmão médico aí. Isso, ó, pai da medicina. Eu fui para o outro. Né? Ele que inventou essa história de 4 temperamentos. E você sabia que isso não tem nada a ver com o Evangelho? Se encontrou com Cristo e não mudou temperamento, não teve conversão. Continua fofoqueiro, não teve conversão. Continua iracundo, não teve. Continua briguento, respondão, não teve conversão. E ele vem e fala mais: não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo.
o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do... Você sabia que quem nasceu de novo, ele não é judeu, ele não é brasileiro, ele não é paraguaio, ele não é chileno. A nossa pátria está onde? Você é cidadão da onde? Quem nasceu de novo, a nacionalidade dele agora é do céu. Você não precisa de ficar briga de política para cá, para lá, porque a sua nacionalidade é do céu. E Jesus olha e diz assim: o Espírito sopra onde quer. Você vê o vento soprando? Você vê de onde ele começou? Você vê? Você sabia que os que nasceram do Espírito, que são guiados pelo Espírito, você não vê de onde é que ele chegou, mas quando ele chega, você sente. E outra coisa, você não sabe para onde é que ele vai, que ninguém prende crente no Espírito. Hoje ele está aqui, o Espírito sopra, parece que ele... Não estou falando para ficar mudando de coisa, não. Eu estou falando que quem é movido pelo Espírito, é soprado pelo Espírito, e ele não é apegado a local. Ele é apegado ao Espírito. O pastor Edson está aqui, mas o coração dele já tem experiência, e o coração dele está no Espírito. Daqui a pouco vem o Espírito e diz: para ali. E o servo de Deus faz o quê? Você pode dar um glória a Deus aí, irmão, enquanto eu bebo? E você pode estar se perguntando: eu não estou gostando dessa mensagem. Só que Jesus, ele está querendo despertar, pastor Edson, para a gente entender o que é de verdade e o que muda. Quer que muda a mente, quer que muda coração, quer que muda caráter. É a palavra de Deus pregada de verdade. Porque quando você está na carne, você prega sentimentos, você prega autoajuda, você prega coisa para a carne comer. Mas quando você está no Espírito, você quer levantar a pessoa do Espírito, não para que simplesmente seja resolvidos os problemas dela ali, mas para que ela saia da carne e não sinta mais aquilo que a carne faz ela sentir. Angústia é da carne, medo é da carne, inconstância da carne, insegurança da carne. E como é que a gente vai vencer isso? É chegar ao nível do Espírito, porque o Espírito, ele encapa a carne, tira as tuas dores, tira as tuas angústias, e o que a gente deveria estar fazendo mais era parar de ficar falando da nossa carne e começar a colocar o Espírito sobre a carne, porque quando o Espírito chega, até o que tu estava pensando muda. Espírito e carne. E Jesus termina esse sermão falando assim para ele. Tudo o que Jesus disse, eu tenho certeza que Nicodemos aqui ficou balançado. E Jesus termina dizendo assim: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado. Alguém lembra como que foi a história da serpente no deserto? Veio ali aquelas serpentes mordendo o povo. E o que é que Deus falou para Moisés? Coloca uma serpente assim, pendura ela ali, deixa ela no ar, mais ou menos em pé ali. E todas as vezes que alguém for picado, olha para, e vocês vão ser. E Jesus está olhando aqui outra conotação para esse texto e dando outro novo sentido, que é o sentido principal. E Jesus está dizendo assim, ó: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado. Sabe como é que você vai vencer essa dor no teu coração?
quando você parar de olhar para a tua dor e começar a entender que uma serpente te picou e que tu tem que olhar para onde? Tem gente que está ligado na revelação bem aqui. Qual é o objetivo do diabo? Qual é o objetivo da antiga serpente? Te picar. Colocar gente para falar contigo e te magoar. Colocar veneno em você, para você ficar sentimental e perder a fé. Porque todas as vezes que ficamos sentimentais, perdemos a fé, porque fé não é sentimento. O objetivo do diabo é te picar em alguma coisa. Como naquelas serpentes picavam aquele povo no deserto. Jesus está olhando e está dizendo assim, ó, vocês têm que parar de olhar para essas picadas, para essas cobras e começar a focar em mim, porque cobra pode te picar uma, pode te picar duas, pode te picar três, mas aquele que está levantado perante você, que Jesus, aleluia, que Deus levantou ele na cruz do Calvário, está de pé, e todas as vezes que você precisar, a cruz está de pé, e você pode olhar para ela e a serpente vai cair e o veneno vai sair e você vai ser curado em nome de Jesus. Aleluia. O inimigo vai tentar te morder, dizendo: sai do espírito, volta para o sentimento, volta para a fofoca, volta para a carne, volta para a paixão atrás daquela menina. Deus está falando. Volta para a paixão atrás daquele rapaz. A serpente picando. A gente tem que aprender isso que Jesus disse. Se a serpente picar, pode até picar, mas na sua frente só é olhar, que na hora que você olhar, o veneno saiu. Aleluia, Jesus. Quantas vezes o inimigo te mordeu só essa semana? Tu tem dito: Senhor, se essa palavra tivesse vindo de fora, não tinha doído tanto. Mas veio de dentro de casa, Pai. O inimigo te picou no teu trabalho e tu está tentando desanimar. E o veneno está tentando fazer em você ali, sabe, um ataque. Mas Jesus disse: mata essa carne. E matar a carne não é só parar de assistir isso ou aquilo. Matar a carne é matar sentimento. É dia de você falar: eu quero sentir isso, eu quero sentir raiva, eu quero sentir isso, mas eu não vou sentir, porque carne vai baixar, espírito vai dominar. Eu quero falar mal, eu quero isso, mas eu não vou fazer, porque quem vai dominar é o espírito. Não vai ter para veneno de serpente na tua vida. Levanta a mão em nome de Jesus. A igreja de pé em nome de Jesus. Onde tu pisar na terra tem serpente. Onde tu pisar na terra tem serpente. Faculdade, todo lugar tem serpente. Quer dizer que vai conviver com medo agora? De forma nenhuma. Serpente pode picar, mas o antídoto é não olhar para mim mesmo. Eu não tenho condição de vencer a serpente, mas se eu olhar para Ele, Ele cura, Ele cura. E nessa noite é noite de cura interior, novo nascimento.
Ora onde você estiver aí. Fala: Jesus, eu não quero paixão. A pior coisa que um homem pode fazer é servir paixão. Paixão por mulher, paixão por isso. Jesus, Ele quer amor. Amor é diferente de paixão. Amor é fé, paixão é carne. Senhor meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o inimigo tem tentado nos envenenar com tanta coisa, tentando nos fazer voltar para a carne, tentando nos fazer voltar para o sentimento, tentando nos enfraquecer. Mas em nome de Jesus, toda artimanha do maligno caia nessa noite. Espírito Santo de Deus, cura as nossas feridas, preenche os nossos vazios.